Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel da Apológica e hoje nós vamos fazer a resenha de um livro muito interessante, muito bom e que vai realmente mudar a tua perspectiva a respeito do que é ser um homem cristão. John Eldredge, A Grande Aventura Masculina. Nesse livro, o John Eldredge ele vai tentar fazer o seguinte, ele vai tentar fazer uma espécie de mapa de como que acontece as etapas da vida de um homem. Então, por exemplo, ele vai falar que a primeira fase é a fase do filho amado. É a fase em que a criança precisa de amor, de cuidado, de proteção. É a fase que a criança precisa, de certa forma, perceber que ela está sendo gerada em um ambiente de amor. A segunda fase é a fase do cowboy, em que o cowboy ele deseja desbravar o mundo, ele deseja conhecer, ele precisa se machucar, ele precisa ralar o joelho. Ele descobre, na verdade, que o mundo não era só a casa e o relacionamento deles, mas o mundo é muito maior do que ele imaginava. E isso o impele a querer descobrir o que existe no mundo. Logo em seguida vem a fase do guerreiro. A fase do guerreiro é mais ou menos assim, dos 20 aos 30 anos, em que você precisa ralar para conseguir suas coisas, você começa a tirar tua carteira de carro, você começa a trabalhar, você precisa terminar tua faculdade, fazer teu TCC. Então é a fase da guerra, é a fase em que você precisa lutar para as tuas coisas, que é a fase que você vai descobrir que o mundo não é uma coisa muito fácil, na verdade todo mundo vai estar querendo te tirar do jogo e você vai ter que conquistar o teu espaço. Logo em seguida vem a fase do amante, que é em torno dos 30 aos 40 anos, que é a fase em que você já conquistou a sua esposa, você já, em tese, você já conseguiu namorar, enfim, e você nessa fase começa a descobrir que existe beleza no mundo. Como a mulher ela tem a capacidade de alterar o coração do homem e fazê-lo compor as melhores poesias, as melhores percepções, às vezes, de arte, e como essa capacidade do amor ela consegue direcionar o homem para um fim específico, um fim da beleza, de tudo aquilo que Deus criou. Logo depois da fase do amante, tem a questão do rei, porque daí, em torno dos seus 50, ali, 60 anos, é a fase que você geralmente já está na liderança da sua empresa, da sua igreja, já conquistou muitas coisas, você já tem uma certa estabilidade financeira e você está ali agora gerindo, administrando a esfera ali social que você, enfim, está inserido. E é muito importante essas fases porque o John Eldredge ele vai ensinando cada uma delas algumas tentações e dificuldades e questões que a gente precisa prestar atenção em como lidar com elas. Já a última parte que o John Eldredge fala é a fase do ancião, é a fase do sábio, em que o homem agora ele já não está mais no comando, mas ele é aquele cara que tem a sabedoria para administrar, deliberar, ajudar os outros reis que estão em batalha, que estão administrando. Ele precisa ser procurado porque ele realmente tem a expertise, o conhecimento, enfim, para poder ajudar todo mundo. E por isso que o homem às vezes tem tanta carência de ser ouvido na fase da velhice, porque agora ele passou uma vida, e seja com seus acertos ou seus erros, ele tem algo a ensinar para os mais novos. Claro, todas essas fases, elas não são determinadas. Ele está usando um mapa, ele está usando ali uma forma de você compreender a vida do homem em várias partes, em vários aspectos. Então depende, tem fases que você vai estar administrando antes dos 50 anos, tem fases que você vai estar amando só depois dos 50. Enfim, não é determinado, mas é um roteiro, é uma espécie de mapa para você se orientar nessas fases e saber lidar bem com cada uma delas. O interessante desse livro é que o John Eldredge, ele sabe falar uma linguagem do coração. Ele não é um teórico, ele não é um teólogo, ele não é um cara que vai fazer uma obra-prima intelectual, mas é uma obra que com certeza vai tocar o fundo do teu coração. Ela vai tocar em questões muito profundas, como por exemplo, se você não foi um filho amado, um filho que não recebeu presentes, um filho que não foi cuidado quando era pequeno, na fase da infância, quando você for um rei, quando você for um sábio ou quando você for um guerreiro, você vai querer fugir das coisas que você tem que fazer nessa fase para querer conseguir presentes, para querer conseguir, de alguma forma, ser suprido nessa carência. Se você foi alguém que foi tolhido na época de cowboy, em que você não teve essa liberdade de conhecer, de desbravar o mundo, você geralmente nas fases seguintes, você vai querer compensar isso, fazendo um monte de aventuras e loucuras. Se você não descobre a beleza de um relacionamento com Deus ou com a beleza de uma mulher,
mulher, você acaba se tornando um homem embrutecido, um orc. E é interessante porque o John Eldredge ele usa exatamente esses tipos de exemplos da cultura pop, como orcs, elfos, Jedi, o Rei Leão, acaba tornando mais fácil a compreensão desses conceitos. E eu creio que esse livro ele é fundamental principalmente para quem já é pai. Se você já é pai, você vai ser profundamente quebrantado nesse livro. Porque o John Eldredge ele vai dar exemplos pessoais muito profundos, muito sérios, que ele teve, seja com a esposa dele, seja com os filhos dele. Então, desde experiências que ele teve com o filho na hora de acampar, seja experiências que ele teve com a esposa de problemas no casamento. Então ele ilustra pessoalmente e com exemplos da cultura pop que eu já falei. Não tem como você simplesmente não entender esse livro. Não há homens brutos o suficiente que não consigam compreender as verdades bíblicas e profundas da masculinidade cristã que esse cara explica no livro. Mas se você é solteiro, é importantíssimo que você saiba as dificuldades e as tentações e as suas próprias feridas que são reveladas nesse livro. Porque se você consegue saber de antemão já todos esses problemas ou esses pontos fortes que você tem, você com certeza vai conseguir ter bem menos problemas depois que você estiver casado. A masculinidade cristã é um assunto muito sério que tem sido muito debatido de forma errada na sociedade hoje em dia. De um lado, a gente vai ter as feministas falando assim, o homem precisa ser desconstruído, aquela balela feminista. De outro lado, tem aqueles caras que acham que Rambo, aqueles homens bombados e musculosos e brutos, achando que esse é um padrão de masculinidade que, na verdade, só reforça o padrão feminista. E o padrão bíblico é diferente. O homem chora sim quando precisa chorar, ele precisa dar vazão às suas emoções também, mas dentro dos limites da palavra de Deus que o direcionam para viver uma vida de plenitude. Não adianta você querer viver da forma livre como o mundo prega e você não ter consequências no decorrer da sua vida, só irão te destruir. Pelo contrário, se você segue e não passa os limites determinados na palavra, você começa a desenvolver uma masculinidade sadia, uma masculinidade de respeito e que as outras pessoas conseguem encontrar em você um ponto seguro para conseguir até mesmo desenvolver as suas vidas, como por exemplo no contexto familiar. Se um homem não cumpre o seu papel de gênero dentro de casa, não há possibilidade dos filhos crescerem de forma saudável e muito menos a esposa se sentir plena. E o John Eldredge fala disso de uma forma até mesmo assustadora, para a gente se ligar que realmente a gente precisa cumprir o nosso papel de gênero masculino. Mas não é que esse papel machista, esse papel controlador, esse papel violento que tem sido pregado por aí. Pelo contrário, transformando a autoridade do homem dentro de casa como cabeça em algo que realmente vai proteger e vai santificar a sua família. Eu não tenho dúvida que você vai ser altamente impactado com esse livro. Eu recomendaria também para as mulheres lerem, para elas terem uma consciência também das dificuldades que um homem tem. Porque muitas vezes as mulheres podem cobrar os homens de questões que eles realmente têm muita dificuldade. E sabendo utilizar os mecanismos que o próprio John Eldredge vai falando aqui, ela pode conseguir de uma forma mais sábia, conseguir dialogar com o homem e conseguir encontrar uma forma de resolver os problemas. Fica a dica não só desse livro, mas dos outros livros publicados pela Thomas Nelson Brasil, do John Eldredge, como por exemplo Coração Selvagem, que esse tá esgotado, é difícil encontrar, é um livro raro, que eu acho que ele é mais a essência da masculinidade. Esse daqui é mais uma dica para te ajudar nos problemas da sua vida que você vai encontrando durante as fases da sua vida. Eu acho ele muito bom. Eu não acho ele tão bom, confesso para vocês, quanto o Coração Selvagem, porque ele é mais central, ele é mais da essência mesmo do que significa ser homem. Mas esse livro aqui, eu não tenho dúvida, não tem como você terminar a leitura da mesma forma que você começou a ler, porque ele vai te dar insights muito precisos e muito necessários para a gente se ligar do que significa realmente ser um homem. Gostou dessa resenha? Gostou desse livro? Achou que é importante para você ou para abençoar a vida de outra pessoa? Eu vou estar divulgando aqui embaixo o link para você estar comprando esse livro. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. E galera, a gente precisa de homens e mulheres fortes nessa sociedade. Nós estamos em um período de decadência moral muito grande.
a gente já não sabe mais o referencial, o que significa ser homem e ser mulher. E se a gente quiser entrar na arena pública para debater com essas pessoas, eu creio que um ótimo manual, um ponto inicial, um ponto de partida é ler os livros do John Eldredge, porque eles são muito bons, não só a questão da masculinidade, mas da feminilidade, Busca da Alma Feminina, da Stacey Eldredge, que é a esposa dele. Então, vale a pena lê-los, vale a pena crescer e se desenvolver com eles, para que a gente consiga, como homens e mulheres, transformar essa sociedade para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.